Olá, galera. Sou Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo do meu canal e sobre a gestão matemática. Neste vídeo eu trago aqui o conteúdo do ensino superior, da disciplina de cálculo numérico que todos os cursos da área de exatas têm. Tá? O cálculo numérico. E tem um conteúdo lá, tem uma parte desse cálculo numérico que trata de interpolação polinomial. Primeiro, assim, vamos lembrar? O que é interpolar? Interpolar, no caso aqui de polinômio interpolador, mas também relembra lá daquele conceito de PAPG, interpolar tantos meios aritméticos entre dois que já existem, colocar tantos, 2, 3, 4, depende aí. Aí você faz alguns cálculos para isso. E aí vocês viram interpolação polinomial. Eu trouxe essa parte teórica aqui, mas é para andar rápido, só para lembrar. No exercício a gente faz isso direitinho, tá bom? O que a gente vai fazer é determinar um polinômio que, dado uma tabela, a gente vai substituir esse polinômio por aquele que a gente vai determinar, tá certo? E para determinar esse polinômio, a gente vai ter lá os pontos, são formados por pontos. É uma tabela que tem pontos, tem o x0, x1, x2 e tem a imagem deles, tá certo? Ou seja, uma tabela com n pontos. Isso aqui é o que a gente vai montar na hora que trabalhar aí com o polinômio interpolador de Lagrange, P de polinômio de n graus, tá? 2, 3, 1, 2, 3, n graus, tá? Isso aqui é o somatório de uma quantidade que inicia com x0 até n, tá certo? Vezes isso aqui chamado produtório. Isso é o símbolo de produtório. Resumindo, ó, é o f de x0, está aqui, né? O f de x0 vezes L0, que é o do Lagrange, mas, por isso que é somatório desse produto. Ó, cada um desses daqui forma uma parcela, tá vendo aqui nessa linguagem algébrica? Depois, o f de x1 vezes L1, o f de x2, L2, o f de x3, L3 e assim por diante, f n de xn vezes ln de xn. Tá certo? É isso aqui. Tá bom? Essa nomenclaturazinha aqui para dizer o seguinte, não pode dar zero aqui no denominador. Então, isso aqui não pode dar zero. Por isso que o que der aqui e aqui tem que ser diferente, né, para dar diferente de zero. Tá bom? E aí, tem alguns métodos, tem dois métodos de Newton, de Lagrange. A gente vai fazer neste vídeo o de Lagrange. O que a gente tem que fazer primeiro? Olha uma tabela, vê a quantidade de pontos. Então, tem n pontos. Quem é o grau do polinômio que a gente vai determinar? Depende de quantos pontos tem a tabela. Tem 3 pontos? Então vai ser do segundo grau. Tem 3, 4 pontos? Vai ser do terceiro. E assim por diante, certo? Então, n-1 vai dar o grau do polinômio. E, algebricamente, a gente vai ter um polinômio de grau n, 2, 3, 1, 2, 3, que é formado desta maneira. Estes carinha aqui, a gente já tem na tabela. Nós já temos na tabela, tá? As imagens dos valores de x a gente já tem na tabela, que são esses carinhas, tá bom? Ok? A gente precisa determinar quem são esses caras, aí sim, que são chamados Lagranges, que é essa partezinha aqui, para substituir. E cada um deles é calculado, olha só, desta maneira aqui, ó. Então, L0, macete, galera, isso aqui é sempre um produto da diferença, ó. X menos x1, x menos x2, x menos x3 e assim por diante. Embaixo, aí é o x0, macete. Quando você estiver trabalhando, é um macete, decora esse negócio. Ó, x menos x1, não entra o x0 quando você está calculando nele, chamado L0, e você tem como carro-chefe o x0. O x0 entra aqui embaixo, ó lá. O x1 não entra aqui em cima, ele entra aqui no lugar do x, ó. Tá certo? O x2 é a mesma coisa, não entra o x2 aqui, entra o x2 aqui embaixo. Então, essa fórmula aqui, essas fórmulas em relações, a gente não precisa ficar repetindo ela, a gente consegue trabalhar com esse macete. Tá bom? Então, nós temos aqui que é o seguinte, ó, determinar empiricamente o alongamento de uma mola, x, né? Tá aqui, ó, x, x0, x1, x2, tá? Em milímetros, em função da carga. É um polinômio, né? Que substituindo o x nesse polinômio, você vai ter uma constante diferente de zero, né? E positiva, tá? Que é quilograma-força. Por quê? Por exemplo, um carro de 1.500
quilo, né, capacidade de 1.500 quilogramas, ela ainda tem a força que vai agir quando você passa nos lugares, por exemplo, tá? É isso aí. Então, a gente vai calcular esse polinômio, tá? Este polinômio, usando o método de Lagrange. Vocês já calcularam no ensino médio, por exemplo, equações ou funções a partir de 2 pontos, 3 pontos ou sistema linear, tá certo? Mas aqui tem uma tabela, umas tabelas enormes. Claro que a gente não vai fazer com valores grandes, tá? Até mesmo porque existe software para isso, tá bom? E interpolar significa, né, dois conceitos aqui. Interpolar é determinar um polinômio você está vendo que a gente não conhece f de x, certo? Então a gente vai ter que determinar, por exemplo, eu quero calcular para 8 aqui, para x valendo 8. Quanto vai dar esse cara aqui embaixo? Para x valendo 12, quanto vai dar? Eu não sei, não conheço, né? Fica difícil trabalhar. Então, a gente vai determinar, interpolar é calcular um polinômio que chamamos, eu chamei aqui c de x, mas poderia ser qualquer outro nome, tá? Que substitua isso, ó, substitua até entre aspas, substitua esse polinômio. E também, qual é a outra ideia? Se eu pedir para você calcular determinado x, calcular quem é a imagem, que nesse caso é em força, quilograma, quem é? Então, eu só posso calcular valores que estão entre esses dois aqui, ó. Por isso que é interpolar. Não sei se vocês lembram lá, né, de PA/PG, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui por Lagrange. E, de acordo com o que eu tenho aqui, olha, presta atenção, não lembra? Pn de x igual a f de x0. Então, eu já tenho aqui, ó, o f de x0 eu tenho, que é 49. Eu só preciso calcular esse carinha aqui. O f de x1 eu tenho, que é o 105, eu só preciso calcular esse carinha. O f de x2 também eu tenho, opa, né? Eu só preciso calcular esse carinha aqui, certo? Ok? E aí eu sei que, olha, o polinômio aqui tem ali a quantidade de pontos, que são 3, ó, 1, 2, 3 pontos. Então, o grau é 3 menos 1, portanto, é um polinômio de segundo grau. E aí a gente vai calcular, né, para determinar esses carinhas aqui. Deixa eu apagar aqui, tá bom? Para ficar menos poluído. E a gente vai trabalhar agora para determinar quem são estes carinhas aí, tá? Quem são esses caras aqui, ó? L0, o L1 e o L2, tá ok? E aí que entra o Lagrange. Lembre-se, eu estou calculando o L0, então o comando aqui é o x0, ó. Lembra, ó. Lembra lá atrás? x0, x1 e x2. É sempre nessa ordem, tá? Que é uma nomenclatura, que é um código, tá? Então, quando eu estou calculando o L0, o x0 não entra lá em cima, ele entra aqui embaixo, tá vendo? Ó? No lugar do x, ó. Então, vai ficar lá em cima. Como é que vai ficar lá em cima? X menos o x1. Ó, se não entra o x0, é a partir desse 10. Então, aqui é menos 10. Menos 10, né? Vezes x menos x2. Quem é o x2? O x2 é 15. Vai aqui e coloca o 15, certo? E aqui embaixo olha, aqui embaixo, moleza, sem muito auê. Sempre um produto, a diferença produto, diferença e produto. Aqui embaixo entra o x0, entre o x0 o número x0. Ó, quem é o x0? Não é 5? Então, eu já não, aqui embaixo não entra o 5 e aqui não é 10, então não é 5 menos 10? E 5 menos 10, quanto que era? Menos 5, pronto. Aqui é 5 menos 15, ó. 5 menos 15, 5 menos 15, quanto que era? 10, negativo, certo? E aí, eu vou resolver lá em cima, ok? Ó, x vezes x, x quadrado, ó, porque não é do segundo grau, então vai ter um x quadrado mesmo. Aí eu vou ao distributivo, ó, x vezes menos 15, não é menos 15x? E menos 10 vezes x, não é menos 10x? Então, menos 15 com menos 10, menos 25 era. Está aqui, menos 25x. E aí, falta o quê? Esses dois aqui, ó. O menos 10 multiplicado por menos 15. Menos 10 vezes menos 15, quem era? Mais 150,
certo? E aqui embaixo era, quanto que vai ficar? Olha lá, menos 5 vezes menos 10 mais 50. Perfeito? Aí nós damos conta de determinar o L0 que a gente estava procurando, desenvolvendo para determinar, certo? Ok? Agora vamos para o L1. No L1 não entra o x1 lá em cima, tá vendo? Então vai ficar o quê? Ó, lembra, o x1 é isso daqui, ó. Quem é lá em cima? Vai ficar como? X menos x0. Quem é o x0? 5. Então é x menos 5, certo? Vezes x menos x2. Quem é o x2? Era, olha lá, 15. Então fica menos 15, certo? Opa, ficou torto. Olha lá, lembra, aqui embaixo, ó, nesta ordem, entra o x1. O x1 não é 10? Então vai ficar 10 menos 5. Quanto que é 10 menos 5? 5. Vai lá embaixo e coloca. Aqui, ó, 10 menos 15, ó, x1, 10 menos 15. Quanto que é 10 menos 15? 5 negativo. Vai lá e coloca. Lá em cima faz o quê? Distributiva, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 15 dá menos 15x. Mas não vai juntar com esse daqui? Então vai dar menos o quê? Menos 20x, certo? Porque, ó, menos 15x, aqui dá menos 5x, então vai dar menos 20x. E agora eu faço o que era? Multiplica esse menos 5 por menos 15. E menos 5 vezes menos 15 dá mais o que era? 75, certo? E aqui embaixo? E aqui embaixo? Olha lá, 5 vezes menos 5, menos 25. Certo? Ok? Determinamos também agora o L quem? O L1. Ok? Falta determinar quem era agora? O L2. Vamos determinar o L2. O L2, olha, lembra? Não entra o x2 aqui em cima, ele entra aqui embaixo, ó. Na direção, na mesma coluna do x. Então, aqui, lá em cima, vai ficar o quê? X menos quem era? X0. Quem é o x0? 5, ó. Já está aqui também. 5. Então, fica x menos 5. Vezes quem era? Vezes x menos o x1. Lembra que o x2 não entra aqui em cima. Quem é o x1? O x1 é 10. Então, fica menos 10, certo? Opa, ficou um pouco torto. Aqui embaixo, aqui entra o x2. Quem é o x2? Não é 15? 15 menos 5. Quanto que é 15 menos 5? Era 15 menos 5 é 10. Vezes, ó, 15 menos 10. 15 menos 10, 5. Certo? Agora vamos ver aqui em cima. X vezes x, x ao quadrado era x vezes menos 10, não é isso? Menos 10x, menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5x com menos 10x dá quanto era? Menos 15x, certo? Olha lá, menos 5x com menos 10x, menos 15x, certo? Ok? E finalmente vai ser o quê? Menos 15, ó, melhor, menos 5 vezes menos 10. E menos 5 vezes menos 10 dá mais 50, certo? Ok? E embaixo aqui, a gente vai ter 10 vezes 5, 50, certo? Ok? Pronto, determinamos mais quem? O L2 que está faltando. Agora a gente vai para o próximo slide, nós vamos substituir, né? Eu já deixei lá isso aqui prontinho, é só substituir o L0, o L1, o L2, que está aqui. São esses carinhas aqui, certo? A gente vai substituir lá, tá bom? Então vamos para o próximo. Então está aqui, ó. Vamos substituir, né? Eu chamei de C de x, mas poderia ser o quê? P2 de x e assim por diante. Então, aqui a gente tem 49 vezes L0. Vamos ver quem é o L0? L0 não é tudo isso aqui? Então, olha lá, x² menos 25x mais 15 sobre 50, certo? Então, vai ficar o quê?
x² menos quem? Menos 25x, menos 25x, ok? E depois, mais quem? Mais 150, certo? Mais 150, ok? Tudo isso sobre quem? Vamos voltar lá? Sobre 50, certo? Tudo isso sobre 50, ok? Mais quem? Mais 105 vezes L1, certo? O L1, todos eles começam com x². Pronto. Quem é o L1? A gente vai voltar aqui, ó. L1 aqui vai ser quem? x² menos 20x mais 75 sobre menos 25. Então, aqui vai ser menos quem? Menos 20x mais 75 sobre quem era? Sobre menos 25, certo? Sobre menos 25. Vamos lembrar? Olha lá, sobre menos 25. Agora, vamos substituir isso aqui. Olha lá, x², que é o L2. x² menos 15x mais 50 sobre 50, certo? Então, vai ficar mais 172, que já está ali, vezes x² menos 15x mais 50 sobre quanto? Sobre 50, certo? Ok? Olha lá, vamos conferir? Olha lá, menos 15. Ah, não dá vontade de simplificar isso aqui não, ó. Isso. Não pode, galera. Isso aqui é soma, né? Não pode. Bom, antes de eu retomar lá o próximo slide, vamos ver aqui, olha. Num exercício como esse, não fala nada de casas decimais. Quantas casas decimais vai ser deixado depois da vírgula? Tá? Porque isso vai acontecer em exercícios, tá bom? Neste caso aqui, como não trata nada de casas decimais, quantas casas, significa o quê? Que esse processo aqui ou vai dar exato, né? Ou não vai ser possível transformar em decimal, exatamente porque não vai dar exato, certo? Então, a gente fica atento. Se no enunciado não trata nada de casa decimais depois da vírgula, significa o quê? Que vai dar a divisão exata, exata que eu falo um inteiro ou um decimal, ou, ou vai dar uma fração em que não pode ser dividido, porque não dá para deixar em casa decimal, porque não falou em casa decimal lá, tá bom? Bom, agora tem duas maneiras de resolver isso. Ou eu trabalho igualar os denominadores, eu trabalho para igualar os denominadores, ou eu faço essa divisão aqui, ó. Essa divisão aqui, depois a distributiva, essa divisão, depois lembrar, primeiro faz a divisão, depois a distributiva, essa divisão e faz a distributiva, tá? Tem duas maneiras então, tá? Como eu sei que aqui a divisão vai ser exata, eu já estou prevendo isso, eu não vou ficar com MMC. Posso, vai dar 50, aquele processo que a gente conhece. Então, aqui eu vou fazer usando a divisão. Por quê? Porque aqui não vai ter problema, vai dar divisão exata. Se não desse divisão exata e não está mencionando nada no enunciado de casas decimais, eu não poderia fazer o que eu vou fazer aqui. Então, você pega lá, o 49 e divide por 50. Que dá quanto? Dá 0,98. Então, 0,98 vezes quem era? Lembra? Eu já fiz a divisão. Então, vezes x² menos 25x mais 150. É isso que dá aqui no exercício, que eu vou deixar assim para depois a gente fazer, certo? Então, o que eu fiz? Eu não vou tirar MMC, não vou trabalhar assim, vou trabalhar com as divisões aqui, ó, dos f de 0, de x1, x2, dividido pelos denominadores dessas frações e depois aplicar a distributiva. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, só que mais com menos da divisão é menos. Então, eu vou pegar o 105 e dividir por 25,
certo? Vai lá na calculadora e mais com menos é menos. Isso aqui vai dar 4,2 vezes quem? Vezes x quadrado menos 20x mais 75, ok? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Mais, porque vai dar mais, eu tenho 172 dividido por 50. E aí vai dar 3,44, certo? Vezes quem era? Vezes x quadrado menos 15x, certo? Mais 50, tá ok? Pronto, agora eu vou fazer o resto daqui para frente. Então, olha só, eu tinha a escolha de fazer por fração, né, igualar os denominadores, lembra? Faz um tração aqui, né? Aí põe aqui vai ser 50, 50 divide e multiplica, depois distributiva, 50 dividido por menos 25, depois né, multiplica, depois a distributiva. Eu fiz a divisão, porque essa divisão aqui, essas divisões serão exatas, por isso que eu fiz. Agora a gente vai determinar o polinômio, certo? E galera, olha, fácil, fácil, sem muito away. Vamos juntar aqui, ó. Então, vamos determinar o polinômio c de x, que vai substituir aquele f de x da tabela. E aí mas você já vai fazer assim? Sim, olha só, você não vai juntar os termos semelhantes? Então, já multiplica e já vai juntando os termos semelhantes. O que você vai fazer? Olha lá, aqui vai dar 0,98, não é isso? Ó, vai dar ponto 98, que eu vou subtrair deste daqui, não é isso? Que é menos 4,2x quadrado, mais esses dois aqui. Mais quem? 3,44, certo? O que aqui vai dar o quê? 0,22. 0,22 o quê? X ao quadrado. Pronto. Certo? Agora, vamos lá, vamos trocar de cor aqui. Vamos pegar esse escuro agora. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer este vezes este, juntar com este vezes este e juntar com este vezes este. Este você vai pegar a calculadora e vai fazer isso. Então, aqui, olha, aqui, mais com menos é menos, então vai ficar menos quem? Menos 0,98 vezes 25, certo? Porque aqui vai dar menos. Aqui vai dar mais, ó. Mais quem? 4,2 vezes 20, certo? Que esse mais aqui, que vai dar menos com menos é mais. E esses dois, vai dar menos. Menos 3,44 vezes quem? Vezes 15. Pronto, juntando tudo isso, vai dar o quê? Mais 7,9 o quê? X. Certo? Agora a gente vai fazer a última parte do exercício a esse respeito. Ou seja, a gente vai pegar esse cara aqui e trabalhar com este cara aqui e fazer com este cara aqui e fazer com esse. São os termos independentes, certo? Aqui é positivo e aqui é positivo, portanto, eu vou ter o quê? Ponto 98 vezes 150. Depois, menos com mais é menos. Menos 4,2 vezes 75. E mais com mais é mais, né? Mais 3,44 vezes 50. Certo? O que deu tudo isso aqui igual a 4. Portanto, eu já tenho aqui o polinômio que substitui aquele polinômio da tabela, certo? Fazendo esses cálculos aqui simples. Vamos voltar? Então, esse polinômio, ele vai substituir esse carinha aqui, que eu não conheço, eu só sei as imagens deles. E olha só, galera, se eu pegar esse 5 e substituir lá, vai dar 49. Se eu pegar o 10 e substituir, vai dar 105. Se eu pegar 15 e substituir, dá 172. Ou seja, esses valores aqui substituídos, tanto nessa daqui que dão estes e substituindo no que a gente calculou, que é este cara aqui, vai dar os mesmos valores, tá bom? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui, ó. Supondo que eu queira calcular para x valendo 14 milímetros, lembra, né?
Lembra aqui que isso aqui são os comprimentos, né? São né, o alongamento dessas molas. Então, eu vou pegar para 14. Tá? Eu não sei quanto vai dar 14 aqui, porque não tem uma função, mas lá eu tenho. Então, quando eu pegar x valendo 14, tá? Qual é a capacidade que vai ter de força para este cara aqui valendo 14? Eu posso pegar aqui para 4, pegar para 16? Não, porque interpolar tem que calcular alguém entre estes aqui, esses dois. O 10 já tem, então vamos pegar 14, certo? Quando eu pegar 14, eu vou substituir o 14 aqui, ó. Então vai ficar C de 14, ou seja, né, o alongamento da mola valendo 14 milímetros. Aí eu vou substituir aqui, ó, pega a calculadora, vai ficar 0,22 vezes quem? Vezes 14 ao quadrado, certo? Mais 7,9 vezes quem? Vezes 14, mais 4, certo? Aí pega a calculadora e faz isso. Eu estou fazendo para 14, podia ser para 12, por exemplo, para 11, para 8, para 9, desde que esteja ali dentro. Então, pega a calculadora e faz. Ó, 0,22 vezes 14 ao quadrado, certo? Mais 7,9 vezes 14, mais 4. Deu quanto? Deu 100, né? Deu 157,72. Tá bom. Ok? O quê? Quilograma força. Por quê? Trata de peso e da força. E olha só, deu 157. Vamos voltar aqui? Olha só, para 15 não dá 172? Para 14, está aqui, ó. O 14 vai estar aqui, certo? O 14 vai estar ali. Então, não pode dar maior do que 15, o resultado de 15, nem, claro, menor do que o resultado, ou, sim, menor do que o resultado de 10. Por quê? Está entre esses. Se eu pegasse aqui 13, 11, 12, também tem que estar o valor, o resultado, dentre esses dois. Tá ok? Então, a gente finaliza aqui o exercício, foi calcular um polinômio, né, que substitua o polinômio da tabela, tá certo? Que a gente não conhece, e que é um polinômio que eu possa calcular para qualquer outro valor que esteja dentro dessa tabela. Facilita o nosso cálculo, tá ok? Espero que tenha gostado, tá? Para eu colaborar mais, me contribua aí comigo no canal, se inscreva no meu canal, que era Palestras e Cursos, e uma das linhas norteadoras é essa de resolução de exercícios, tá bom? Conto com vocês. Deixa lá nos comentários críticas, sugestões, pedido, me lembra tal coisa para eu fazer. Se não sentir né, constrangido, eu deixo um e-mail aí para que você mande e faça o pedido, tá certo? E à medida do possível eu respondo pelo canal mesmo, sem citar nome, por uma questão de privacidade. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o conteúdo, o exercício, que neste caso é de ensino superior da área de cálculo numérico.